89,90. Peraí, uma palma direita, né? E a frase é: um segredo na hora de contratar. Não avalie histórico, avalie potencial. Prefira currículos medíocres de pessoas potencialmente brilhantes a currículos brilhantes de pessoas claramente medíocres. Faz muito tempo que eu fui alçado a uma posição em que eu teria equipe, muito antes de eu empreender. E desde os primeiros episódios em que eu liderei processos seletivos, eu me lembro de me perguntar o que poderia ser feito diferente para não cair nas armadilhas, incorrer nos erros que a gente vê por aí. E uma das regrinhas que eu estipulei para os processos que eu fosse conduzir seria primeiro contratar a pessoa antes do profissional. Porque eu me dei conta que, imaginando um contexto de trabalho 100% presencial, que eu sei que é diferente do nosso contexto atual, mas nessa linha do tempo, lá atrás, quando nem se falava de trabalho remoto, eu me lembro de na entrevista, não me preocupar muito com o currículo da pessoa, seja dos acertos, dos erros ou dos aprendizados. Me lembro de simplesmente abrir a conversa, trocar uma ideia e ver se eu achava essa pessoa interessante. O Dick Corrigan tem uma frase que eu acho ela muito forte. Ele disse certa vez que pessoas interessantes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre outras pessoas. Então era muito claro para mim que se naquela conversa, depois do quebra-gelo, depois de baixar a temperatura, depois de criar um espaço de mínimo conforto para quem estava sendo entrevistado, depois daquele protocolo social que é natural nesse tipo de situação, se eu conseguisse navegar num mar onde essa pessoa se apresentasse como alguém interessante, aí eu ia me interessar pelo profissional ou pela profissional. Mas se essa pessoa não expressasse nem que minimamente um pouco dessa interessância, eu me perguntaria o óbvio: será que eu quero conviver com essa figura? Porque conviver é viver com, né? Nesse expediente de 8 horas diárias. Será que eu quero ter uma troca com esse indivíduo? E aí, depois de vencida essa etapa, de vencida essa interessância, aí sim eu ia avaliar se existia algo que conectasse a visão profissional, o histórico profissional, com os desejos da empresa. Mas foi nesse momento que eu percebi um paradoxo. A empresa fala dos seus planos futuros. Olha, a gente quer fazer isso, a gente está chamando você para esse projeto, a gente tem intenção de entregar
tal transformação para o mundo, futuro, 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 mas a avaliação normalmente era do histórico, era do portfólio, era do realizado, era do passado, passado, passado. Então eu estipulei uma segunda regrinha, que era tentar decifrar mais o potencial do que esse histórico. E aí fazer perguntas que projetavam aos futuros nos parecia muito mais lógico para entender quem essa pessoa viria a ser e se essa pessoa que viria a ser tinha conexão com os planos que a gente viria a fazer. Tem um erro que eu acho muito comum nas organizações, que é achar que as pessoas não mudam. A organização vai mudar, porque as pessoas que lideram a organização vão mudar. Mas a equipe também vai mudar. E o fato da gente ter uma sinergia no momento em que a gente sela um acordo de parceria para o trabalho, não quer dizer que daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, mais que isso, então nem se fala. Essa sinergia vai continuar porque as pessoas mudam, as pessoas fazem novos planos, se apaixonam, têm filhos, querem montar projetos paralelos, mudam de prioridades. Então, se eu não entender minimamente esse potencial, esse vaso vai se quebrar, inevitavelmente. E um dos recursos que eu passei a implementar, entendendo essa inexorável mudança, é uma ideia de intraempreendedorismo. É a ideia de tentar, na medida do possível, fazer com que a empresa ajude a pessoa a se formar como um intraempreendedor, uma intraempreendedora, que ela, ao longo da sua jornada, consiga absorver os fundamentos básicos dessa outra dimensão, que é uma dimensão muito diferente de ser equipe. E uma vez isso absorvido, que se abram pelo menos 2 caminhos. Um caminho é da pessoa enxergar nesse organismo a possibilidade de criar sua spin-off. Então, a partir da Aerolito, por exemplo, eu posso pegar pessoas que se formam intraempreendedoras e elas montam as suas spin-offs com a ajuda da infraestrutura da empresa mãe, e nesse jogo todo mundo sai ganhando. Ou até criar um espaço tão seguro que a pessoa, mesmo que não queira montar uma iniciativa empreendedora dentro dessa empresa mãe, a partir da sua construção intraempreendedora, se sinta com coragem para pular do ninho. Eu sempre acho que se a pessoa vai ser mais feliz fazendo o seu projeto fora da empresa mãe do que com a empresa mãe, que se abra espaço para que isso seja feito, e para mim isso é uma métrica de sucesso. Então, diferente de outras figuras que levam para o pessoal, quando alguém da equipe não acredita que exista mais espaço para trabalhar juntos, eu vejo pelo contrário. Eu entendo que isso é uma vitória coletiva, onde esse intraempreendedor, onde essa intraempreendedora e onde esse mentor e essa mentora, os dois conseguiram vencer aquela esteira que a gente já falou várias vezes e que leva para um único futuro possível nesse outro lugar
existem múltiplos futuros possíveis e a gente ocupa um espaço que nem sabia que era possível ocupar. Mas eu acho que tudo isso fica muito mais fácil se a gente estiver diante de pessoas brilhantes, de pessoas que têm esse brilho, o brilho no olho mesmo, essa alma incandescente, né? Essa inconformidade com estar sempre no mesmo lugar. Porque está cheio de currículo brilhante de gente medíocre, gente de valores medíocres, gente de filosofia de vida medíocre, gente de relação com os seus pares medíocre. E se a gente valorizar o currículo, achando que o currículo é a pessoa, a gente talvez esteja dando palco para quem não merece todo esse palco.